A paz do Senhor, gente boa do canal, que Deus te abençoe. Eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem a sua conversão ali. Jesus já tinha sido assunto aos céus. E o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que ele perseguia os cristãos da época. A Bíblia fala que ele era como um animal, essa é a expressão, uma fera indomável. Ele era uma pessoa que ele não só matou, como ele fazia com que as pessoas blasfemavam contra o nome do Senhor, contra a fé que elas professavam. Então ele era um homem que ele passou a perseguir de maneira intrigante, de maneira muito profunda. Ele tinha cartas, autorização do Sinédrio para fazer incursões militares em toda a região do império. Então ele era um homem que ele tinha acesso a essas operações de perseguição. E no âmbito religioso, ele foi uma pessoa que mais perseguiu os cristãos da sua época. Então o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que ele matou pessoas, ele permitiu e ele obrigava as pessoas a blasfemar contra o Deus de Israel. E essa pessoa, não só isso, ele consentiu na morte do primeiro mártir do Novo Testamento, o diácono Estevão, que a gente vê no livro de Atos. Então ele era essa pessoa, com esse grau de crueldade. E, no entanto, ele tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, que equivale hoje à Síria, e a luz de Deus cega ele e ele cai por terra. Ali você tem já a conversão de Paulo, ele levanta praticamente convertido. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer. Paulo não levantou dali, embora ele tenha levantado cego, ele não levantou dali já com grande poder, milagres e sinais. Não foi assim. A história conta no livro de Atos que primeira coisa que acontece com ele, ele ficou mais de 10 anos, quase que 11 anos, no molho. Não fez nada. As pessoas estão enganadas, porque você está lendo a página do livro de Atos e acha que aquilo está numa cronologia, e não está. Uma página do livro de Atos, às vezes, tem diferença de 14 anos, de um texto para o outro. Então ele vai para a Arábia, onde ele fica mais de 3 anos aprendendo do próprio Jesus, questões da Torá, da lei. Ele é uma pessoa que mais interpreta essas questões do Velho Testamento no Novo, é o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ficou mais de 10 anos no molho, sem dirigir igreja, sem fazer nada. Depois de 10 anos é que ele ficou à sombra de Barnabé. Barnabé praticamente ficou cuidando dele, porque nenhum apóstolo recebeu ele, porque Paulo não andou com os 12. Paulo é o 13º apóstolo, e ele, embora ele é parte do apostolado, mas ele não se sentia um dos 12, porque ele é chamado de um apóstolo fora do tempo. Então, embora ele tenha sido eleito e chamado por Jesus, os sinais que acompanhavam Paulo e as revelações que ele tinha são profundas. Somente um apóstolo, uma pessoa que tinha as credenciais de Paulo, de fato mostra que ele era um apóstolo dos dias de Jesus. A prova é que praticamente metade do Novo Testamento é escrito por Paulo. Muitas pessoas até falam que Paulo não foi chamado por Jesus. Isso é a maior besteira que alguém pode dizer. Paulo não foi só chamado, mas teve o seu ministério confirmado com poder, com palavras, sinais e milagre. Foi o grande homem do Novo Testamento que nós temos. E o apóstolo Paulo, então, depois de 10 anos, ele faz a sua primeira viagem missionária, que foi para a Galácia do Sul. É tanto que depois ele escreve uma carta aos Gálatas, que era uma igreja no qual ele tinha fundado, ele tinha levado a mensagem, e a igreja é oriunda deste evangelho que Paulo leva. Irmão, nós estamos numa sequência de estudo. Nos próximos estudos vamos postar mais sobre Paulo. Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, amém?